Bom dia, nação brasileira. Estamos em frente ao Museu Republicano de Itu. Em 1873 aconteceu a Convenção Monárquica Republicana. E hoje, dia 15 de novembro de 2019, estamos fazendo a Convenção Monárquica de Itu. Alexandre! Professor! Muito bem, já estamos ao vivo aqui pela Web Rádio Brasil Imperial. A Web Rádio Brasil Imperial hoje iniciando, oficializando as atividades aqui na cidade de Itu. Demos início, Ju, só baixa o volume. Agradecemos aos ouvintes da Web Rádio Brasil Imperial. Estamos ao vivo, entrando na programação aí da primeira rádio monarquista do Brasil, com sede aqui em Itu, berço da República. Museu Republicano de Itu. Nós estamos aqui pacificamente, sem problema algum, para poder fazer esse protesto, essa manifestação em favor da monarquia, contra esse sistema republicano que tanto aflige a família brasileira, que deixa o brasileiro na situação que está. Corrupção, STF corrupto, políticos corruptos. Então nós estamos hoje aqui oficializando. Eu gostaria de ler o nosso manifesto monárquico, assim como os republicanos em 1870 leram o manifesto, fizeram o manifesto, os abaixos assinados monarquistas brasileiros, reunidos nesta fidelíssima cidade de Itu, no dia 15 de novembro de 2019, por iniciativa do movimento Itu Fidelíssima do Império, conclamamos nossos compatriotas de todas as condições e de todas as preferências políticas, de norte a sul deste imenso Brasil, para um momento de reflexão e balanço de janeiro, por uma pequena minoria de civis e militares, derrubou o Império Brasileiro, o qual é, na verdade, a única, autêntica democracia de toda a América do Sul. Desde então, o Brasil tenta, afastada daquelas que desde 1500 vinha seguindo, de início, sobre a égide da Ordem de Cristo e dos reis de Portugal. E mais tarde, desde a independência, sobre a égide do ramo brasileiro da Casa de Bragança. Até 1889, apesar das dificuldades e percalços que nunca falaram, nosso caminhar histórico seguiu em frente. A emancipação dos escravos, ocorrida em 1888, já anunciava os primeiros clarões do que seria o terceiro reinado. A princesa, que após o falecimento de seu pai, se tornaria a imperatriz Dona Isabel I, tinha a econômica dos escravos na posição da dignidade e que tinha direito. A adoção do sistema federativo, cuja necessidade, desde a década de 1860, já era manifestada pelo imperador Dom Pedro II, e uma reforma do sistema eleitoral para a qual, igualmente, o monarca já apontara nas instruções que deixou escrita para sua filha, quando esta, pela primeira vez,
assumira a regência do Império. Um terceiro reinado sobre o cetro isabelino marcaria para o nosso país, segundo esperavam os mais argutos e patrióticos brasileiros, uma era de esplendor e glória, similares à que a Rainha Vitória vinha assegurando a monarquia britânica, propensa pela formação cristã e pela índole feminina a exercer o poder moderador de modo não contraditório, mas, sem dúvida, diferenciado de seu pai. Dona Isabel teria conseguido que o Brasil prosseguisse dentro do regime monárquico constitucional, que não nos regia seu caminhar histórico nas vias da civilização cristã, enfrentando as incertezas e vicissitudes do século XX, que então se aproximava. Infelizmente, o golpe de 15 de novembro de 1889 frustrou a realização desses planos e desviou nossa rota. Seguiram-se 130 anos de sucessivas constituições, de golpes de Estado, de ocasionais ditaduras, de incertezas na economia e decadência na vida cultural. O parlamento do Império, verdadeira escola de estadistas, foi decaindo até chegar à triste condição em que está em nossos dias. Nosso povo continua ordeiro, pacífico, trabalhador, cheio de potencialidades e de fé no futuro cristão do Brasil. Mas, frequentemente, suas equipes governantes têm estado bem afastadas, para dizer pouco, do ideal que seria de se esperar delas. O golpe de 89 foi precedido por uma triste ironia da história, pela Convenção Republicana, realizado precisamente nesta cidade de Itu, neste casarão, que até então se orgulhava do bem merecido título de Fidelíssima, que lhe for outorgado oficialmente pelo imperador Dom Pedro I, em 17 de março de 1823, naquela casa que nós passamos ali abaixo, e que até hoje ostenta com ufania do seu brasão de armas o belo dístico latino, amplior et liberior per me Brasilia. Por mim o Brasil se tornou maior e mais livre. Apesar da triste lembrança da convenção que abrigou em 1873, Itu continua hoje fiel ao seu passado glorioso, do qual jamais esqueceu. É, pois, nesta fidelíssima cidade que hoje nos dirigimos a todos os nossos compatriotas, aqui, nos reunindo nesta convenção monárquica, para assinatura do presente documento, o qual foi elaborado por uma comissão de notáveis monarquistas. Voltemos os nossos olhares para o passado, com espírito crítico e sereno, e sem ressentimento, nem mágoas. Procuremos dele extrair lições para o presente e para o futuro. Trabalhemos nas vias da legalidade institucional e sem a baixeza de recorrer a golpes, como o de 1889, para que nosso povo, esclarecido e atuante, exija de seus representantes legais a convocação de um novo plebiscito realmente livre e isento, no qual nosso povo possa realmente se pronunciar sem os casuísmos que maculam de inautenticidade o plebiscito de 93, acerca da forma de governo que nos deve reger. Chamamos a todos os brasileiros e patriotas de bem, para juntos resgatarmos o Brasil e a dignidade dos brasileiros, e assim recuperarmos no concerto das grandes nações posição que nos compete. Que nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, guardem o príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial, e que abençoe nossa pátria e as famílias de todo o Brasil. Ad maiorem Dei glória, para a maior glória de Deus. Itu, 15 de novembro de 2019, assinam os brasileiros.
Esse manifesto foi elaborado por mim, pelo Rogério, pelo professor Armando, teve uma participação do professor Sérgio, que é presidente da Associação Academia Paulista de Direito Civil, e foi endossada pelo professor e pela Casa Imperial do Brasil. Nós demos ciência ao príncipe Dom Bertrand, Dom Luiz, através da professora Dona Reile e o Dr. Rocco, que já chegaram aqui representando a Casa Imperial do Brasil. Gostaria de chamar o Dr. Rocco e a professora Reile para ficar mais próximo aqui. Agradecendo aí que, para quem não sabe, caiu uma passarela em São Paulo e lá está um caos, e hoje feriado, o trânsito está caótico para o interior, então eles se atrasaram um pouquinho. Mas nós agradecemos, né, antes tarde, mas chegaram, né? E, então nós agradecemos então e Dona Reile, a presença do Dr. Rocco, da professora Reile. Obrigado pela presença. E agora eu quero passar as palavras para o professor Dr. Sérgio Garcês, presidente aí da Academia Paulista de Direito Civil, que vai dar umas pequenas palavras acerca da nossa República. Meus compatriotas, bom dia. Bom dia. E tu, vive, e tu, fidelíssima, continua entre nós, clamando sempre a voz do nosso extraordinário imperador, Dom Pedro II. Muito embora concebida como fidelíssima sob a figura de seu pai e sob a égide imperial, Dom Pedro I, temos que agradecer ao povo brasileiro a todo tempo a sua vivacidade política. O povo brasileiro votou em mudanças políticas importantíssimas para o nosso país desde o ano passado. Estão nos representando no Parlamento brasileiro, Câmara de Deputados e Senadores, a expressão da mais clara indignação com tudo que a República, fundada nesta casa de Carlos de Almeida Prado, irmão do Barão de Itaim, que ali morava mais para frente, a convenção dita republicana desta cidade. Não é possível nós nos deixarmos de lembrar as situações que nós passamos no século que se foi e que agora parece ser o mesmo, de tamanha efemeridade que as coisas republicanas acontecem. Acontecem sempre as mesmas: golpes, pessoas insurretas, grupelhos, assaltos ao erário público, indignidades morais e coisas inacreditáveis de raciocínio humano. Parece até que, ao invés de estarmos num país, como era em outras épocas, muito bem formada pelos Bragança, nós estamos num território esparso com pessoas que não procedem logicamente. Se assim chegamos às raias da anormalidade psiquiátrica, quase, de comportamentos admitidos em televisão, em rádio, é o momento de nós concluirmos. O modelo republicano aqui fundado em 15 de novembro de 1889 não nos serve para mais nada. Essa é a realidade constitucional brasileira. Se naquela época, outrora, o movimento da social-democracia fazia com que nascesse uma Constituinte de 88, hoje é elementar que qualquer um de nós brasileiros peçamos a revisão desta Constituição de 88, dita como cidadã, como na verdade sendo uma Constituição absolutamente como é que se diz? Traiçoeira dos próprios desejos dos brasileiros. Ela trai constantemente a índole brasileira. A índole brasileira é clara, cristã, de natureza pacífica, e ainda com um comportamento cristianíssimo que sempre norteou nossas nações e dos nossos governantes. Ficou insustentável e insuportável a mensagem republicana. Essa que é a verdade. Nós não temos mais nada a fazer com a República. A República se constitui hoje uma espécie da outra época. Se você analisar um pouco,
Pergunta para a maioria das pessoas se elas gostariam de morar no Canadá, se elas gostariam de morar na Austrália, se elas gostariam de morar na Inglaterra. É tudo monarquia, cara. Não tem por que não. Aqui há umas curiosidades que eu vou terminando. Nós gostaríamos só de ser ouvidos. A minha fala de simples professor de direito. Aê! O artigo 1º da República fala que a República Federativa do Brasil é formada em união indissolúvel do Estado, do município federal, constituindo-se um Estado democrático de direito. Isso é uma coisa que nós não vivemos há muito tempo, é justamente uma união indissolúvel. Nós estamos com o poder judiciário fazendo o que quer, não é um ataque, é um reclamatório que todos nós brasileiros temos a fazer aqui nesse momento, crucial da República, um judiciário que faz o que quer, um poder legislativo que cumpre objetivos do mesmo grupo político que rege a vida do Poder Judiciário Nacional. Portanto, está aí justamente a dissolubilidade. O país está dissolvido na sua estrutura principal republicana. E mais, prega a carta, que tem como fundamento ainda a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Ah, é assim? Pois então, eu quero saber aqui, do grupo pequeno que hoje nos assiste aqui, mas grande na web, quem é dos brasileiros que se sente tratado com dignidade, por exemplo, na saúde? Qual dos postos de saúde brasileiros tem assistência total à sua pessoa, aos idosos da sua casa e às crianças da sua casa? O inciso 3º do artigo 1º, ele já se desculpe de per si. Os políticos estão interessados ainda nas propinas que regem o parlamento. Não o parlamento novo, mas o resíduo que o ano que vem há de ser mudado nas eleições municipais, ou senão no outro. Por isso, meus irmãos brasileiros, é agora a hora de nós reformarmos não só a Constituição, como quer o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, nosso amigo e também nosso herói, como é também o presidente Bolsonaro, que se propôs como homem, como cidadão, a mudar sozinho um país até facada tomou. Quer o príncipe que nós tenhamos uma nova Constituinte. Eu, se econômico for, para não gastar não só muito tempo de todos que me ouvem, mas também não gastar muito da Constituição, pelo menos proponho a mudança do artigo 1º e do artigo 18, que falam na estrutura da República. É absolutamente urgente, não só como nos propõe a Casa Imperial, a formação do poder moderador, mas é absolutamente urgente que de República Federativa do Brasil nós passamos a uma monarquia parlamentar, funcionando com um primeiro-ministro federalista, unindo todos os nossos estados, constitucionalíssima, com a nossa Constituição, mas, sobretudo, funcionando no absoluto democrático voto distrital, tanto para reger e para constituir o parlamento, o primeiro-ministro e os seus ministros, como também as ações do chefe de Estado na direção do exercício do poder central da monarquia, como também na formação dos desejos de governo junto ao seu primeiro-ministro ou primeiros ministros sucessivos. Voto distrital completo. Essa é a realidade que os brasileiros querem. Querem falta de saúde na sua casa? Bom. Querem falta de educação? Ou educação absolutamente alienada nas casas? Querem nada. As escolas cívico-militares funcionarão agora, se não me engano, em março. Essa é a rota do Brasil de hoje. Não é uma rota republicana, meus amigos. Portanto, é a nossa hora. É a hora daqui, na casa, que funcionaram os primeiros liberais, ditos liberais na época, que alçavam o Brasil à democracia, não conseguiram, já naquela época, com a desistência que houve de números aqui, nas primeiras semanas e nos primeiros meses. De lá para cá não conseguiram sustentar a derrocada total do nosso país, que agora ressurge com a esperança da bandeira, não só dos Habsburgos, mas da bandeira constitutiva e o símbolo da nossa brasilidade máxima, a bandeira imperial brasileira. Salve a monarquia, salve tua fidelíssima. Muito obrigado. Salve! Salve! Podem estourar os balões. Sabemos, Imperator! Salve! Podem estourar os balões.
E Ave Império. Ave! Nós estamos distribuindo... Segura para mim, Arlindo. Aí nós estamos ao vivo na rádio, hein? Estamos ao vivo aí. Esse folhetinho que foi confeccionado, né? Um lado tem aqui o golpe de 15 de novembro e o outro lado a propaganda da Web Rádio Brasil Imperial. Então peguem, não peguem um, peguem 5, peguem 10, levem, divulguem o que aconteceu dia 15 de novembro, divulguem a Web Rádio Brasil Imperial. Conteúdo, música clássica, muita informação, notícia. Lá a gente coloca as falas dos príncipes Dom Luiz, Dom Bertrand, Dom Rafael, o deputado Luiz Felipe, e temos parcerias com a TV Imperial, com a Débora Cetim também, com o Paulo Resulti. Então, apoiem essa causa. A gente agradece a Confebras, Confederação Brasileira Monárquica, a Itu Fidelíssima, Cris Artes, Ideias e Sublimação, ao Laboratório Oswaldo Cruz, Taubaté Imperial e também aí ao Anjo do Império, que nos ajudou, nos apoiou. Nós estamos nas plataformas do Google e do iPhone, então vocês podem baixar, procurar lá Web Rádio Brasil Imperial, Brasil com a letra Z, relembrando aí o nosso passado, tá bom? Dia 29 do Luiz Felipe estará em Sorocaba lançando o livro. Quem quiser fala com o Emanuel aí, ele passa mais informações. Nós vamos dar sequência, mas antes eu queria que a Cris pegasse a homenagem aqui da Juliana. Traz aqui para mim, chamar o professor Sérgio. Professor, por favor, aqui. Entrega para o professor uma lembrança da nossa caminhada. Homenagem a Arlindo Veiga, Itu Fidelíssima do Império. O movimento Itu Fidelíssima do Império sente-se honrado em conferir ao senhor professor Sérgio Mateus Garcês a presente honraria pelos bons e relevantes serviços prestados ao Brasil e em prol da causa monárquica. Movimento Itu Fidelíssima do Império, César Rogério Jaques, Rogério Mendes, Itu 15 de novembro de 2019. Professor, muito obrigado pela presença, pelo apoio. Temos que entregar Dom Luiz tudo isso. Vamos também. E assim Dia 6 nós estamos lá. Dia 6 de janeiro, aclamação à família imperial, lá em São Paulo, no bairro do Pacaembu, a gente está organizando esse manifesto que nós estamos assinando hoje. Quem não assinou, quiser assinar, ouviu aqui, nos procurem. Até o final lá, nós vamos colher as assinaturas para poder encaminhar para a Casa Imperial. A dona Rila, professora, quer falar alguma coisa? Não? Doutor Rocco, quer falar alguma coisa? Então nós vamos dar continuidade aqui, que a próxima parada é ali na Praça do Carmo. Vamos dar sequência então. E assim a gente vai... Então é isso, pessoal. Daqui a pouco estamos de volta novamente. Vamos lá na frente do quartel do Exército Brasileiro, do Exército de Caxias. E também estamos transmitindo pela Web Rádio Brasil Imperial. Ave! Anda aí na frente. Tem mais.